Se eu te perguntasse quem salvou mais vidas em The Walking Dead, quase todo mundo responderia que foi o Rick. Só que existem alguns detalhes que muita gente ignora e pode colocar o Negan como o real herói dessa história. Esse vídeo contém spoilers de várias partes das séries, então cuidado. O que eu vou te mostrar nesse vídeo é o que a própria série apresenta, que o Negan salvou mais gente do que o Rick. E eu sei o que você tá pensando. Esse é o cara que chegou e matou o Glenn e o Abraham na frente de todo mundo. Dois personagens que sobreviveram anos de apocalipse, que tinham história, que tinham futuro, foram embora assim, por causa do Negan. Então sim, é difícil ouvir que ele salvou mais gente. Mas é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Para entender o meu ponto, você precisa esquecer por um segundo tudo o que você sentiu assistindo a série, mesmo sabendo que é muito difícil, já que o Negan é um dos personagens mais odiados de todas as séries. Tem uma coisa que ele repete ao longo de toda a série como se fosse um mantra. Ele diz: pessoas são um recurso. Parece frio, parece desumano, mas pensa no que isso significa no apocalipse. Não tem governo, não tem hospital, não tem supermercado. A única coisa que separa a sobrevivência da morte é a organização humana. E o Negan entendeu isso. O santuário não era o quartel-general de um vilão. Era uma cidade funcionando, com divisão de trabalho, com médicos, com segurança, com centenas de pessoas vivendo com uma taxa de mortalidade interna próxima de zero. E o sistema que ele criou com as comunidades ao redor era simples. Vocês entregam metade do que produzem, eu garanto proteção. Proteção contra zumbis, proteção contra outros grupos. É exploração? Sim. Mas Hilltop tinha plantações e médico. O reino tinha mercado e estrutura. Ninguém estava morrendo de fome. As regras eram claras. E todo mundo sabia o que acontecia se cruzasse a linha. Medo calculado não é o mesmo que violência aleatória. E essa diferença é o que mantinha centenas de pessoas vivas. Mas por que o Negan pensa assim? Por que ele consegue ser tão frio, tão calculado, enquanto o Rick age sempre pelo que está sentindo no momento? Para responder isso, a gente precisa voltar antes do apocalipse. Antes do apocalipse, o Negan era um cara comum, professor de educação física, marido, uma pessoa normal vivendo uma vida normal. A mulher dele se chamava Lucille, e quando o mundo caiu, ela estava com câncer, e o Negan fez tudo o que podia para salvar ela. Saía para buscar remédio em pleno apocalipse, arriscava a vida, tentava manter ela viva num mundo que já não tinha mais estrutura nenhuma para isso, e perdeu ela do mesmo jeito. E ali, algo mudou nele de forma permanente, porque ele viu na prática o que acontece quando você age pelo coração no mundo que não tem espaço para isso. Ele colocou tudo numa pessoa só, deixou o sentimento guiar cada decisão, e no fim não adiantou nada, ou quem sabe piorou a situação. Então ele decidiu que nunca mais ia deixar isso acontecer. Ele pegou o nome da mulher que ele amava e colocou no taco que ele usa para manter a ordem, uma das imagens mais honestas da série. Ele transformou a maior dor da vida dele num lembrete constante do custo de hesitar e agir na emoção. O Negan não age por raiva, não age por medo, não age por amor, ele age por cálculo. E isso não nasceu do nada, nasceu de uma perda que moldou cada decisão que ele tomou depois. Agora eu preciso falar sobre o Rick, e deixa eu ser honesto. Eu gosto do Rick. A série inteira foi construída em cima do quanto a gente torce por ele. Mas torcer por alguém não significa que as decisões dele foram certas. Vamos começar pelo ataque ao quartel dos Salvadores na temporada 6. O grupo invade uma instalação no meio da madrugada enquanto os homens dormem, e mata dezenas deles. Sem negociação, sem tentar entender com quem estavam lidando, baseado em informações parciais de um grupo que tinha interesse próprio no assunto, o resultado? O Negan aparece, Glenn e Abraham morrem, e começa uma guerra que dura temporadas e mata dezenas de pessoas nas comunidades aliadas. Antes disso, teve o governador. O Rick teve a chance de acabar com ele 2 vezes. Na primeira, escolheu negociar, acreditar em redenção. O governador usou esse tempo para se reorganizar, voltou com um tanque e destruiu a prisão. Herschel foi morto. O grupo foi dispersado, e no final da guerra contra o Negan, quando ele tá ali, derrotado, o Rick poupa ele. Por causa de uma promessa que fez pro Carl, uma decisão completamente emocional que dividiu os aliados, destruiu a confiança de Maggie, de Daryl, de Oceanside e enfraqueceu as comunidades por anos. Cada uma dessas decisões tem uma raiz emocional clara, e isso é o que diferencia um bom de um mau líder. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo. O Rick age na emoção, sempre. Quando Lori morre, ele entra em colapso e para de liderar.
Quando Carl morre, ele encerra a guerra e poupa o Negan. Contra a vontade de todos os seus aliados, cada grande decisão da vida dele tem uma raiz emocional clara, e isso faz dele um personagem incrível para assistir, mas faz dele um líder imprevisível, instável, perigoso para quem depende das decisões dele. O Negan é o oposto, e a gente já sabe o porquê. Ele aprendeu da pior forma possível o que acontece quando você deixa o sentimento falar mais alto. Ele perdeu a Lucille agindo pelo coração, e saiu dali com uma conclusão fria e permanente. No Apocalipse, emoção mata. Então, enquanto o Rick decide com base no que está sentindo naquele momento, o Negan decide com base no que o sistema precisa. Enquanto o Rick enxerga as pessoas ao redor dele, o Negan enxerga as comunidades inteiras. Enquanto o Rick pensa no hoje, o Negan pensa no que vem depois. Nenhum dos dois está completamente certo. Porém, em um mundo pós-apocalíptico, o Negan consegue se manter e manter suas comunidades de pé. E sabe o que é interessante? A própria série confirma esse argumento sem querer. Depois que o Negan cai e vai para a prisão, o que acontece com as comunidades? Elas começam a se fragmentar. Alexandria, Hilltop e o Reino, que antes eram mantidos juntos pela ameaça comum que o Negan representava, começam a se dividir. A tensão política cresce, e então aparecem os Sussurradores. Um grupo que faz coisas que o Negan nunca fez, infiltram comunidades, usam mortos como arma, assassinam líderes para espalhar terror. A destruição que eles causam é, em vários aspectos, pior do que qualquer coisa que o Negan tinha feito. A ordem que o Negan mantinha segurou coisas que depois de cair saíram completamente do controle. E o Negan, que sai da prisão anos depois, arrisca a própria vida por Maggie. A mulher que mais tinha razão de querer vê-lo morto, vai para Nova York em Dead City enfrentar situações impossíveis sem pedir nada em troca. A série passou temporadas nos convencendo que ele era o monstro, e então passou o mesmo tempo nos mostrando que ele era, talvez, o personagem mais honesto de toda a franquia. Então vamos responder à pergunta do título: o Negan salvou mais vidas do que o Rick? A resposta depende de como você define salvar. Se salvar é agir com humanidade, com empatia, com amor pelas pessoas ao redor. O Rick ganha sem discussão, mas se salvar é manter o maior número de pessoas vivas pelo maior tempo possível. O argumento do Negan é muito mais sólido do que a série quer que você acredite. O santuário funcionou por anos, protegendo centenas de pessoas. O sistema dele, por mais injusto que fosse, manteve comunidades inteiras, vivas e estruturadas. As regras do Negan eram cruéis, mas eram regras. E ele as cumpria e cobrava que cumprissem. O Rick, por outro lado, tomou decisões movidas por trauma, por luto, por amor, que custaram vidas que talvez não precisassem ter sido perdidas. Não porque ele fosse mau, mas porque ele nunca conseguiu separar o que ele sentia do que o grupo precisava. E talvez esse seja o argumento mais perturbador de The Walking Dead. Num apocalipse, o que parece monstruoso pode ser o que funciona, e o que parece humano pode ser o que mata. Isso não faz o Negan um herói, mas faz a pergunta do título muito mais difícil de responder do que parecia quando você clicou. Se você chegou até aqui, me fala nos comentários. Rick ou Negan? Quem você acha que salvou mais vidas? E aproveita e me sugere também quais análises polêmicas você quer ver aqui no canal. Valeu e até mais!